a paz e a graça. Amém? E é meditando nesta palavra que começou em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, que vai falar, que o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo de ontem, o de hoje e eternamente. E assim, lendo o texto, nós entendemos a interpretação, que a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E se isso, irmão, é uma grande verdade, também são as promessas do Senhor, guardada para a sua igreja e para todos aqueles que têm fé e se chega a Deus, mediante ao seu Filho, como está registrado em 1 Timóteo 2,5, que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador para mim e para a tua vida. E assim, Deus escuta aqueles que o buscam e que tem um coração contrito, um coração aquebrantado, que reconhece o quanto precisa de Deus. E eu estava falando sobre um assunto muito interessante, sobre as promessas de Jesus. Porque o que ele promete, irmão, ele cumpre, porque ele é Deus. Foi o próprio Jesus que deixou registrado em Mateus capítulo 28, no versículo 18, que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso antes dele ser transladado para os céus. Então, todo o poder está em suas mãos. Toda a autoridade nos céus e na terra. E isso é lógico que nós temos que entender que se retrata do seu reino na terra. E não em um todo. Porque se tudo tivesse conforme a gente possa imaginar assim, tudo está no controle de Deus, não haveria tanta desgraça. E não precisaria do evangelho. Então temos que entender a interpretação. Então foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Quer dizer, o reino de Deus, ele tem sempre que prevalecer. Porque ele tem todo o poder. Sabemos e tomamos consciência de uma grande verdade, do que ficou registrado em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 15, 16, 17 a seguir. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, a Galileia das nações, ao caminho do mar, Que diz assim: aqueles que andavam em trevas, resplandeceu-se a luz, aqueles que andavam em região, a sombra da morte, a luz raiou, e começou então Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos vós, porque é chegado o quê, irmão? O reino dos céus. Quer dizer, quando a Bíblia vai falar que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, quer dizer o seu reino, ele sempre vai prevalecer na terra, porque ele tem todo o poder. E precisamos entender essa verdade. E é por isso, irmãos, que me veio à memória sobre esta passagem, que o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim são as suas palavras, suas promessas para a sua igreja e para todos aqueles que se chegam a ele. E o que é que nós temos que aprender? O que ficou registrado em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, que sabemos que a história começa que Jesus vinha descendo do monte da transfiguração, muito conhecido pela igreja. E tomamos consciência que a Bíblia relata que ele foi arrodeado por uma multidão depois que ele desce. E estavam os fariseus discutindo com os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus interroga os fariseus, os saduceus, perguntando: o que quereis com os meus discípulos? E sabemos da história que antes que houvesse alguma resposta, ou que Jesus ouvisse algo de alguém sobre aquela situação, a Bíblia diz que veio um homem do meio da multidão e declarou para Jesus, se jogou aos pés dele e disse: Senhor, trouxe eu meu filho aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E é aí então que há o versículo 17, Jesus dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando sofrereis? Irmãos, vamos continuar refletindo sobre isso, é tão importante, a gente aprendermos com Deus, amém? Vamos para o próximo vídeo. A paz e a graça, em nome de Jesus.